Olá, boa noite. Me ouve bem? É Chamito? Manda um joinha se você estiver me ouvindo bem. Ou diz que não tá legal o som. Dá um feedback, por favor. Vou esperar um pouquinho para a nossa convidada de hoje entrar na live. Ah, muito obrigada. Elaine, te mandei o convite, só aceitar. Vai aparecer uma barrinha azul. Clica nela. Eita, vai aparecer um convite para você, só é clicar no Accept ou na telinha azul. Isso. Noite. Boa noite. Ai, peraí, acho que o meu não tá. Não. Fala de novo, por favor, Elaine. Boa noite. Aí, minha conexão. Boa noite, né? Vamos ver aqui. Agora sim. Meu fone não Opa, tá bem conectado. vamos lá, vai dar certo. Vai, tudo certo. O pessoal está conseguindo visualizar? Você está conseguindo me ver? Estou te vendo sim. No comecinho deu uma queda, mas agora tudo normal. Vamos só esperar mais uns 2 minutinhos, né, para Eu ver não quem tá estou chegando. conseguindo ver vocês. Não estou conseguindo. Deixa eu ver o que O seu ocorre aqui. retorno de tela não tá vindo? Agora ficou tudo preto para mim. Não sei das outras pessoas. Peraí, vamos ver. Meu batom tá vermelho, mas ele é rosa. É, caiu. Vamos lá de novo. Agora deu É, te chamei de novo. É, você tá no Wi-Fi ou nos dados móveis? no Wi-Fi. Tá longe ou perto? Que às vezes quando tá longe, o Instagram ele puxa mais internet do que o Ah, WhatsApp, tá certo. do Peraí, que deixa eu o ver o que Zoom. fazer. Vamos esperar que dê certo. Se cair, a gente convida de novo até dar Fala certo. pessoal que vai dar certo. Vai dar certo, Vai, né? sim. Vai. Mesmo com É, chuva, mesmo com tudo é isso, é a acontecendo, vai dar certo. tecnologia. Nós vamos nos adequando a essa tecnologia, né? Exatamente. E a gente vai dando o nosso melhor também, né? Com Nos certeza, dispomos né? a Com isso e vai certeza. acontecer. Esperar só mais um pouquinho. Ah, deixa eu ir convidando algumas pessoas, porque a gente coloca os avisos e as pessoas esquecem. Eu particularmente gosto mais das lives de meio-dia. Convida a sua rede também. Chamito, convida os seus contatos para participarem dessa live também. Esperar um pouquinho mais só para mais um minutinho o pessoal entrar. E aí a gente faz, eu vou fazer as orientações, né, para a pessoa mandar as mensagens, não quiser ser exposto, não ser exposta, ah, não quero me expor, como que eu faço? Eu quero perguntar alguma coisa, eu quero falar algo, como que eu faço? Vamos ver. Agora deu certo? Agora eu não estou te vendo mais, eu acho que você saiu, eu tô vendo uma caixa rosa. Peraí. Será que é a minha conexão que não está legal? Qualquer coisa, Elaine, quem não estiver ouvindo, eles vão sinalizar pra gente, vai aparecer nos comentários. Então, olha, não tá aparecendo.
não está aparecendo para mim, tá? E agora? Você está conseguindo visualizar ou não também? Você saiu do foco da câmera, né? Você não tá na frente do celular. Agora tá. Tá? Eu não estou Pera. conseguindo visualizar. Ficou preto. Não sai ainda. Deixa eu ver se Tá, ok, volta. ok. Vamos ver se é a câmera, se tem alguma coisa aqui que eu É possa. porque estava tudo funcionando normal. Eu não sei se era, será que era a minha conexão? Porque para mim eu estava te vendo normal, sem interferência nenhuma. Dá uma perguntada pro pessoal se eles estão conseguindo visualizar Gente, direitinho, como está sinaliza pra sendo. gente quem vocês estão vendo, quem vocês não estão vendo, se tá só ouvindo voz, de quem que vocês estão ouvindo a voz. O Que aí tema vai da live de facilitando, hoje né? Para que está possamos nos fixada. organizar aqui. Isso, porque a sua imagem para mim sumiu, Elaine, tá tudo preto. Hum. E agora? Voltou, agora voltou. Passa. Ai, deu uma caída. Eita, gente, para mim deu que a sua. Ai, vamos tentar de novo. Ai, 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 ai. Opa! Estou Agora, vendo. agora vai. Porque Agora vai? daqui a pouco o Instagram, a gente vai ficar tentando, o Instagram vai derrubar a gente. Então, vamos começando, né? Então vamos Boa noite a quem já começando. está aqui, né? Respeitando quem Eu está não com a estou, gente. na verdade, eu não estou visualizando, mas não tem problema, vamos lá, né? Então fica à vontade. Você está O conseguindo Chamito colocou visualizar? que estou. O E o Chamito pessoal? colocou, estou vendo apenas a Neilde. Mas por enquanto, porque a gente você vai conseguir ver os comentários. Sim, Nem isso tá aparecendo para você? agora tá. Agora começou. Então vamos Oba! lá, Então, muito vamos obrigada. lá, né? Muito obrigada, pessoal, pela paciência. Boa noite a todos. Boa noite, Elaine. Muito obrigada por aceitar esse convite, né, para falar desse tema tão delicado que às vezes as pessoas acham que sabem tanto e, na verdade, a gente descobre que não sabe nada, né? Então, fique à vontade, a fala é toda sua, do jeito que você quiser começar, o que você acha que é mais importante começar falando, e aí a gente vai interagindo com as pessoas. Só um lembrete antes. Quem tiver alguma dúvida sobre o tema, eu quero fazer alguma pergunta, eu não quero fazer nos comentários para não me expor, apesar que a live ficará salva e não vai aparecer, tem uma caixinha, duas cartinhas. Dentro dessa carta tem uma interrogação. Nessa carta com a interrogação, vocês escrevam a dúvida de vocês, e aí eu vou lançar, mas não vai aparecer o nome, tá? A menos que você queira se identificar, joga nos comentários. Não quero me identificar, manda na cartinha que tem essa interrogação. Combinado? Combinado. Olha, agora Então está é uma normal, alegria muito Elaine. grande, pessoal, estar aqui com vocês nesta noite, né? E poder partilhar um pouquinho, né? Como a Neilde mesmo colocou esse tema sobre a dependência química e o vazio existencial, qual a ligação, o que que tem a ver tudo isso, né? Então, poder trazer um pouquinho de informação, um pouquinho de experiência. Quando eu digo a experiência, está relacionada à vivência de algumas pessoas, que muitos falam assim, nossa, mas como? Será que realmente existe o processo da recuperação quando a pessoa está na dependência? Realmente vale a pena investir? Vale a pena, gente, vale a pena, porque se trata-se de um ser humano que tem as suas fragilidades, tem as suas vulnerabilidades sociais, as suas vulnerabilidades psíquicas, né? E o sofrimento, ele acaba levando a pessoa a fazer inúmeras escolhas, né? Hoje nós estamos falando sobre a dependência química, né? Mas assim, quando você fala sobre dependência, são tantos tipos de dependência, né? A dependência afetiva, a dependência, mas são tantas, são inúmeros, né? De situações que a pessoa torna-se dependente. E hoje nós vamos trazer essa questão da dependência química, né? Que há recuperação, sim. O pessoal tem aquele dizer assim,
que a mulher não tem esse processo de recuperação para a mulher, é tudo mito, tanto o homem quanto a mulher. Existe esse processo dessa recuperação, sim, né? Então, assim, meu nome é Elaine, né? Sou psicóloga já há 16 anos. E, assim, como que eu comecei a desenvolver um trabalho dentro da área da dependência química, né? Eu iniciei todo o meu trabalho na assistência social, sempre trabalhei com famílias de extrema vulnerabilidade e foram muitas experiências, na verdade, eu vou mudar o termo, foram muitas vivências. E entre essas vivências, eu vi muita transformação de vidas, pessoas que estavam assim totalmente mergulhados no mundo, né, da drogadição e que hoje têm uma vida normal. Então, assim, inclusive, quando a gente fala do vazio existencial, é justamente a pessoa, ela precisa ter esse encontro consigo mesma, esse olhar para si. É claro que a gente sabe que a realidade, né? A realidade social, a realidade que nós encontramos aí, cada vez mais a questão do uso de drogas, ele tem ficado mais em evidência na nossa sociedade, cada vez mais, vai aumentando, né? E a gente vê o quanto para muitas pessoas é algo normal, mas é uma questão de saúde pública, né? A dependência, ela é uma questão de saúde pública, é uma doença. Ainda tem muito, né? Existem muitas lacunas, existe muito ainda a se fazer dentro dessa questão das políticas públicas. Existe muito trabalho bacana, mas a gente sabe que tem muita coisa a fazer. E aí, diante da realidade que essa família está envolvida, né, inserida, aí surge essa questão, né, das facilidades, desse encontro e escolha por uma determinada substância, né, que pode trazer inúmeras situações aí para a vida de uma família, né? Então, assim, que a dependência química, ela não escolhe classe social, ela não escolhe a raça, né? Tem classe social, não escolhe raça, não escolhe cor e nem situação socioeconômica. Não escolhe. Qualquer pessoa pode começar a fazer o uso das drogas, qualquer pessoa. Então, ele está relacionado à questão do sentido da vida, né? Eu, eu tenho trabalhado ultimamente, né, nos últimos 3 anos, estudado bastante a logoterapia, que vai falar sobre você poder, né, olhar, né, para a sua vida, questionar a si mesmo e buscar um sentido para a sua própria vida. Então, você olhar para si, né, esse mergulho interior, olhar para si, por quê e para que eu estou no mundo? Qual a minha missão no mundo, né? Então, porque a logoterapia ela vai justamente trabalhar esse sentido da vida, o sentido da sua vida na vida, né, neste mundo. Qual que é o meu legado? Para que eu fui chamado, né? Então, assim, é algo que tem me chamado muita atenção nesses 3 últimos anos. Tenho trabalhado dentro dessa área, tem contribuído muito, né? E é uma abordagem, né? Que nasce com Viktor Frankl, que foi um psicólogo, um psiquiatra que esteve lá no campo de concentração e ali ele se depara com inúmeras realidades, né? Ele no campo de concentração não era aqueles que eram mais fortes, né? Ele consegue constatar, não era aquelas pessoas que eram fortes, né? Que conseguiam sobreviver, mas aquelas pessoas que, em meio ao sofrimento, né? Imagine só, no campo de concentração, passando por tortura, por situações assim drásticas, né? A pessoa conseguir ver o sentido da vida no meio daquele sofrimento e conseguir superar. Então, assim, o Viktor Frankl, ele traz
esse legado, né, para aqueles que realmente estão aí embarcados dentro da área da logoterapia, esse sentido da vida, esse sentido na vida, que vale a pena, né? E falando um pouquinho desse sentido da vida, eu trago bastante experiência, né, de trabalhos voltados à família. Eu já cheguei a encontrar família é, em casa, né, numa situação assim, cômodos, vazios, sem nada, 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 e apenas é cachimbo. Cachimbo ali para fazer o uso da sua substância. E depois daquele trabalho, né, a pessoa se sentindo acolhida, a pessoa vendo que ela era uma pessoa, ela não era apenas um objeto no mundo, né? É, foi conseguindo ver outras possibilidades, eu consegui constatar, né, visivelmente, um processo de mudança, né, em várias famílias, né? E assim, quando você fala da dependência química, não é fácil, né? Você está falando da questão orgânica, né? É, então ali a pessoa ela está ali já naquela questão de uma condição física, né? O organismo da pessoa pede a todo momento. Então, sair dessa condição da dependência não é fácil, porém é possível. É claro que a pessoa ela vai Elaine, precisar passar por esse processo, né, da desintoxicação, ela vai precisar ser acompanhada, né? Ela vê o quanto ela pode, que ela é capaz. Então, assim, é um trabalho que é gratificante, é um trabalho gratificante, é um trabalho que precisa desse investimento de políticas públicas, né? Algumas pessoas sim, até questionavam, né? Como que é essa questão da pandemia nesse período, essa questão da dependência nesse período de pandemia? E eu dizia, né, que as pessoas, que aquele que é usuário, ele vai continuar. Quem está naquele sofrimento todo ali, na torcida, pedindo para que o filho possa sair das drogas, ou que a filha possa sair das drogas, ou aquele marido que está no alcoolismo, enfim, é a família. E muitas vezes a família, ela tem alguns pontos que são importantes, né, para colocar. Muitas vezes a família, ela tem um desejo, né? Todo familiar, ele quer bem aquela pessoa. Ele quer o quê? Que a pessoa, né, esteja bem. Só que existe uma questão onde essa família, ela, ela precisa trabalhar alguns pontos, né? Trabalhar a questão da aceitação, que esse processo de mudança não depende exclusivamente dela, né? isso Precisa ser aquela pessoa que está ali exatamente. inserida nesse contexto, que está ali Você falou uma fazendo uso. coisa ali atrás que foi bem interessante, né? As pessoas estão objetificadas, né? Então, trazer, deixar a pessoa, ela aprender que ela não é uma coisa, que ela não é, né, um objeto, e se tornar gente, virar gente, é um grande desafio também, né? Exatamente, né? Diante do sofrimento, né? Como eu colocava a questão do Viktor Frankl, lá no campo de concentração, quantas coisas difíceis ele viveu, né? E ele precisou ficar sempre focado no sentido da vida dele, né? Então ele foi superando toda essa situação. E a família, né? Essa pessoa que está envolvida dentro desse contexto, é muito difícil ela aceitar. Imagine só uma mãe, muito difícil ela olhar para aquele filho naquela situação, naquela condição, que chega pela madrugada, que por vezes, né, essa mãe pega esse filho que chega muitas vezes urinado, muitas vezes defecado, e vai e leva esse filho ao banheiro, né? Dá aquele banho, aquela mãe que cuida, aquela mãe que protege. E no outro dia ele acorda cheirosinho, limpinho, ele não vai nem lembrar do que aconteceu. Então, essa questão aí são algumas questões que tem que trabalhar com a família. Olha, então, assim, inclusive, tem vários grupos, né, na nossa sociedade, vários grupos que trabalham também com a família. Por que trabalhar com a família? Para que a família
aprenda a lidar com essa realidade. Que é importantíssimo aprender a trabalhar com essa realidade. Será que eu estou ajudando meu filho? Será que realmente eu estou facilitando? Eu me recordo, eu trabalhei por 7 anos em uma comunidade terapêutica de cunho religioso, e lá era impressionante que o jovem ele precisava estar ali por um período de 9 meses. E nesse Uma período de gestação. 9 meses, e nesse período de 9 meses que ele precisava estar ali para passar por essa questão do autoconhecimento, a questão da própria desintoxicação, no primeiro mês, na maioria dos lugares, o primeiro mês eles seguram, né, o jovem ali sem a visita, para que ele possa realmente voltar para si e ver o que de fato ele quer, né? Quer da sua vida, quer da tua história. E aí, quando a família vai até aquele local, né, aquela comunidade, que vê aquele jovem super forte, porque querendo ou não, ele já está ali, vencendo as drogas por um mês, fisicamente, ele vai ganhar, né, massinhas, né, acabo brincando, vai ganhar massinhas. Então, a família vai encontrar, nossa, como meu filho está bonito, como meu filho está mais gordinho. E aí a família começa, você não, eu acredito que você já tá bom. Você não acha que é melhor ir embora para casa? Só que a família muitas vezes não consegue compreender que existe um tempo para a pessoa passar, né? Ela precisa desse processo todo, esse tempo, para que realmente ela vá ali olhando para a sua realidade, né? O porquê que Sim. aconteceu, o para Tem quê, uma o que ela pergunta, vai fazer. Elaine. Fica à A vontade. Valdete colocou assim, a Val. Obrigada, Val, pela pergunta. É comum a pessoa com dependência não se ver como viciado? Sempre acham que pode parar na hora que quiser? Sim, sim, é comum. É comum porque exatamente, né? Quando a pessoa observa que ela passou pelo processo, né? Tá ali no uso das drogas, ela começa a perder pessoas, perder coisas. Nesse momento é o momento que ela começa a ampliar o campo de visão. Aí, sim, ela tem essa capacidade. Aí ela tem a capacidade de buscar ajuda e reconhecer. Caso contrário, ela vai sempre dizer: não, não preciso, eu estou bem. Imagina, eu paro na hora que eu quiser. Não, isso aí é você, eu sou forte, eu consigo. Então vem toda essa fala, porque ela ainda não está no momento, né, de olhar para aquela realidade e buscar, né, essa ajuda. Porque E o tem uma. tratamento, ele só funciona, né, colocando para vocês que estão aqui participando dessa live, o tratamento ele só vai funcionar se existir um desejo. A pessoa precisa querer, né? Não só na Nenhuma clínica vai dependência química, em forçá-la, tudo. Em né? Então, tudo. assim, tem que querer, né? E mediante ao querer, aí sim, a pessoa, é claro que não é fácil, mas a pessoa ela vai lutar, ela vai, né, buscar essa recuperação, transformar a vida, né? Transformar, mudar esse contexto. E fora que tem aquelas pessoas que acham que porque não consomem todos os dias, né? E quando a gente fala de dependência química, nós falamos do álcool, de drogas lícitas, né? São várias químicas aí, né? A cachaça não vem pura. Então tem um processo químico nela. Como que tem pessoas que não fazem uso de segunda a sexta ou de segunda a sábado no trabalho, mas assim que chega na sexta-feira à noite ou no sábado, final da tarde, desconta tudo que não consumiu naquele final de semana também. Isso pode ser Exato. considerado dependência química também ou não? Então, para chegar no processo da dependência química, né, tem que se fazer toda uma avaliação, porque tem pessoas que fazem uso da maconha esporadicamente, usa hoje, daqui a um mês usa de novo. Então, assim, quando eu falo da dependência química, é aquele momento que a pessoa já não se reconhece mais como gente, né? A pessoa já não tem mais a noção da realidade. Então ela tem Então, a percas nesse vida. processo.
totalmente, né? Então a vida já perdeu todo o sentido, né? Então ela está no processo que por mais que a família fale, mas ela já não tem mais nem condições de, de lutar por isso, né? Então aí entra toda essa questão mesmo dessa ajuda, aonde ela se permitindo, ela vai passar por esse processo, muitas vezes diante do contexto que ela apresenta, precisa entrar com uma medicação para ir trabalhando, né? Para que ela consiga aí lidar com todo esse contexto, né? Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Pessoal, pode ficar à vontade, pode fazer pergunta, né? Então, assim, aí dando continuidade, né? Essa questão do querer, como é importante, né? O querer. Só que muitas vezes, mediante ao sofrimento, a pessoa ela não consegue ter essa dimensão dos seus sonhos, a dimensão dos seus propósitos de vida. Então, ela não sabe mesmo fazer a sua escolha, porque ela está tão imersa no sofrimento que o sofrimento faz com que ela não veja as suas possibilidades, né? As possibilidades que tem e as suas potencialidades. Então, assim, como é importante o autoconhecimento, né? E o quanto ela passa por esse processo, que não é um processo fácil, né? Quando você fala de autoconhecimento, você vai de encontro às dores, né? Vai de encontro às dores, vai de encontro a tudo aquilo que muitas vezes a pessoa ela não quer ver, porque é doloroso, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que é o seguinte, que fazer terapia, você se depara com uma ferida que ela está aberta, aquela ferida exposta. Então, até cicatrizar, muitas coisas acontecem. Quando você menos observa, você bateu ali, feriu de novo. É a mesma coisa que acontece com o processo da terapia, né? Esse processo de olhar. E é doloroso? Sim, é doloroso. Mas também ele é transformador. Ao mesmo tempo que ele é doloroso, é transformador. Então, assim, é um dos melhores mergulhos que a pessoa pode fazer adentrar ao seu mundo interno, né? Reconhecer todas as suas qualidades, resgatar a sua história, aceitar. Às vezes é difícil passar por esse processo da aceitação e ressignificar. Então, assim, é isso que ocorre, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, olha, gostaria que você falasse sobre a dependência química, fatores físicos, fatores... Então, quais são as reações que a maconha dá, que o crack, que... Aí eu acabo não abordando isso, porque aquele que é usuário, ele já está tão imerso nesse contexto, então levar para essa pessoa essa possibilidade dela ver o quanto ela é importante, o quanto ela pode, né, encontrar uma beleza interna, assim eu possa dizer, né? Ela possa encontrar que ela pode mudar aquele contexto. Até que ponto eu vou contribuir, né? Até que ponto que eu vou contribuir dizendo sobre o aspecto físico? Sim, vai ajudar, mas a pessoa ela quer ser acolhida, né? O dependente ele quer ser acolhido, ele quer ver que ele pode, e ele passa pelaquela questão do julgamento, né? A sociedade julga, a sociedade por muitas vezes não acredita, a própria família não acredita, porque tem todo aquele contexto da manipulação. Eu não vou fazer, eu prometo, mas quando chega na hora que o físico pede, ele não dá conta, aí ele faz. Aí é Ou, todo aquele ou a família conflito familiar. fala, para que você não roube para conseguir, toma aqui o dinheiro, né? Então tem essa Exatamente, que viabilização também. isso é a facilitação. Olha, para você não ir lá para a biqueira, fica aqui, eu te dou o dinheiro, usa aqui em casa. Existe essa realidade de Não famílias, vai de pro bar, mães, não, né? bebe aqui em casa. Exatamente. Bebe aqui, ó. Você pode fumar lá no fundo, né?
você pode ficar aqui, pelo menos eu sei que você não vai correr risco de acontecer alguma Exatamente. coisa fora do Deixa eu só contexto da interromper casa. rapidinho. Pessoal, quem tiver dúvidas, que for muito particular, não quer se expor nos comentários, manda na cartinha que tem uma interrogação. Né? Nessa cartinha não aparece o nome de vocês, a gente lança a pergunta aqui, vai aparecer apenas a pergunta. E aí vocês não se expõem também, caso vocês não queiram. Tá bom? Desculpa interromper, Laine, pode continuar. Não, mas é importante colocar, né? Porque a pessoa, ao mesmo tempo, ela pode tirar alguma dúvida, enfim, ela quer fazer algum Exatamente. questionamento, e E para outras ela ver pessoas têm que a ela mesma dúvida, pode, né? Que estão. ela pode, Exato. que ela pode. Porque esse momento é um momento, gente, de bate-papo mesmo, né? Esse momento da gente poder, de partilha, né? De ver que é uma realidade que está aí na sociedade e que tem como trabalhar, né? Eu fiz o curso, né, de especialização pelo GREA da USP, né, já tem mais ou menos uns 10 anos atrás, e naquela época eles colocavam muito essa questão da dificuldade da mulher, né? Que muitos lugares não querem trabalhar com mulher. A gente vê essa questão da sociedade, esse preconceito, né? Essa dificuldade do acolhimento. E são poucos, se vocês fizerem um levantamento, vocês vão ver que são poucas comunidades terapêuticas para mulheres. Existe mais para homens. E a mulher aonde fica? Aonde Onde fica aquela fica? mulher, né? Aonde fica a mulher? E é isso. E eles faziam essa reflexão, porque o pessoal tinha aquela. Tinha, não, ainda tem, né? Ainda tem aquela colocação que trabalhar com mulher é difícil. Depende de como você trabalha, de como que você acolhe essa mulher, né? Que está ferida, porque tem toda a questão do homem razão, da mulher sentimento, da mulher que é a sensação que está ali, né? Então entra todo esse contexto e é possível trabalhar com todos, é possível trabalhar. Existem profissionais da área da psicologia aí na sala, pode ficar à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. E gratidão para o pessoal que está aqui. E pode aproveitar, gente. Vamos tirando dúvidas aí. Vamos Exatamente. A tirando gente dúvidas, né? nunca é tão inteligente, né? Nunca sabe tão inteligente que não possa aprender mais, né? Aproveitar esse momento. Opa, Exatamente, né? aqui, ó. Ai, peraí, Então, o não era para pessoal pode aparecer, ficar. mas ok. Peraí. Eu fiz testes a semana inteira. Então, a gente vai dando continuidade, né? Tá. E assim, aí você pode falar assim, Elaine, e aonde eu posso buscar ajuda? Então, assim, eu vou trazer para vocês alguns trabalhos que existem aí espalhado pela nossa sociedade, né? Tem uma pergunta, tá aparecendo para você, Laine? Não, não tem nenhuma pergunta. Qual é a melhor forma de ajudar um dependente sem cobrar mudança? Aceitando o momento dele. É preciso aceitar o momento. E se aceitar o momento, né, da pessoa, você está dando aí a possibilidade. Porque, assim, o dependente químico, principalmente no âmbito da família, já tem bastante essa cobrança. Porque a família, quando ela deixa de acreditar, o processo fica mais difícil ainda. E aí, muitas vezes, ele também não vai buscar esse apoio, não vai buscar essa ajuda. Então, assim, é importante sempre estar apoiando, mas tem aquela questão, para aquele que convive com o usuário, não é fácil, não é fácil. Aí eu já quero aproveitar e colocar, né, para vocês que estão aqui participando, porque assim, para uma mãe, um pai, aquele que está ali direto, né, que vive a realidade, né, algumas pessoas podem até falar, nossa, mas para vocês que trabalham, né, que estão na área da psicologia, vocês não sabem o que eu passo, vocês não sabem qual é a vivência lá da minha casa, né, aquele meu esposo que já chega em casa alcoolizado, aquele meu filho que chega pela madrugada.
realmente não é fácil, tá? É um desafio a cada dia para aqueles que convivem com essa realidade. Mas existe alguns trabalhos, tá, gente, que é importante, às vezes não tem tanta divulgação. Existem trabalhos voltados para a família, porque muitas vezes aquela pessoa que está ali, ó, imersa no uso das drogas, ela não está no momento que ela fala, eu quero ajuda. Se ela está, ótimo, você corre atrás, você vai buscar alguns lugares que possa acolher e fazer um trabalho, que ela possa ser acolhida e também ali receber um trabalho, né? Mas existem alguns lugares para ajudar a família, né? Tem, se a gente for pensar dentro aí da nossa políticas públicas, o que tem a ofertar, né? Existe o Centro de Atenção Álcool e Drogas, que é chamado CAPS-AD, é Centro Psicossocial de Álcool e Drogas. Então, nesse local é um trabalho que é voltado, né? É um trabalho de acolhimento, é um trabalho de porta aberta. O que é um trabalho de porta aberta, né? A pessoa vai chegar nesse lugar, ela vai ser ouvida por um profissional da área da psicologia, por um profissional da área do serviço social. Então, tem uma equipe ali naquele local que vai acolher esse jovem que precisa que decidiu buscar, né, essa ajuda, e também vai acolher aquela mãe, vai acolher aquele pai. Então, tem os grupos voltados para a família, e aí tem algo que é importante, né, de mencionar aqui. Mas meu filho não quer. Muitas vezes a pessoa leva a força, quando chega lá eles falam, olha, tem que querer, né? Então, mesmo assim, eles fazem aquele momento de orientar, de poder conversar para ver se a pessoa percebe qual é a preocupação daquela pessoa que levou até esse local, e ali passa por um acolhimento. Mas tem um momento ali para a família, tem um momento para o usuário. Então, esse é o CAPS-AD, Centro Psicossocial de Álcool e Drogas. Então, ali é claro que a questão da internação é toda uma situação que já foi falado muito, né? Então, eles não são a favor do processo de internação. Então, eles buscam fazer um trabalho para evitar essa parte da internação involuntária, né? Involuntária, só se realmente a pessoa estiver num risco, e mesmo assim eles vão trabalhar junto com a família. Tudo voltado à família para poder, né, ajudar essa pessoa que está aí nessa situação. Fora isso, existem outros grupos, né? Dentro do outros grupos voltado à questão de grupos religiosos que eles chamam de salas, né? Salas voltadas para a família, para falar sobre o tema do uso das drogas, e salas também voltado para o dependente químico. Então, é familiar e família. Então, Mas nessa assim, questão da família, tem uma pergunta. Ai, peraí. Já ouvi dizer que um dependente, né, um doente, entre aspas, deixa mais 4 doentes. Por isso os ah, familiares precisam de... Do que os familiares precisam? Era uma das perguntas que eu também tinha anotado. tá certo. Então, Olha, exatamente, todos naquela família adoecem, né? Então, assim, tornam-se ali todo mundo codependente, né? São os codependentes, é aquele que sofre junto com o usuário, né? Aí vem essa questão dos grupos, da família buscar, né? Buscar ajuda. Tem aí, eu falei dentro das políticas públicas, tem o CAPS-AD, mas existem os grupos como é chamado, dentro de cunho religioso, tem a pastoral da sobriedade. Alguém disse assim que é uma triste realidade. Sim, é uma triste realidade, Valdete, porém, é possível, né? É possível, existem muitos trabalhos bacanas, de cunho religioso, né? Que eles fazem esse trabalho de resgatar, né? De resgatar essa pessoa dessa questão das drogas, dar apoio para a família. E muitas vezes a família vai para uma sala, como é dito em alguns lugares, a família vai participar de um grupo para poder ouvir e também ver que não é só
a minha família que está passando por esse contexto, que existe outras famílias também, né? Então, esse momento, a pessoa vai se fortalecendo. Ela vai se fortalecendo e vendo também quais recursos ela tem ali para poder não facilitar, né, a questão ali dentro do convívio, da dinâmica familiar, o que, que ela pode fazer realmente para contribuir, o que de repente ela poderia deixar de lado, opa, isso talvez não vá ajudar. Então, assim, é algo que realmente assim, é triste, viu, Valdete? Porém, vale a pena investir, vale a pena, né, orientar essas mães que estão em sofrimento, que o filho não aceita, né? Não, não é que não aceita, naquele momento ele ainda não está pronto. Ele tem que estar pronto, né? Que a gente fala de É, aceitação. Naquele momento a pessoa tem que estar pronta, ela vê, nossa, eu preciso sair dessa, eu vou buscar. E sente que não é fácil. E é uma dor muito intensa, né? Eles trazem um sofrimento muito grande. Você pode observar que essas pessoas que buscam a droga como uma válvula de escape é para poder aliviar um sofrimento que ela tem. Então, cada pessoa vai lidar com o sofrimento de uma maneira. Tem sim. pessoas que vão lá fazer uso de drogas, tem pessoas que vão comer demasiadamente, tem pessoas que vão perder o apetite, tem pessoas que vão se tornar dependentes de pessoas para sobreviver, e tem pessoas que vão buscar olhar dentro de si e ver o que é que está acontecendo. E muitas vezes já está na situação de um processo de sofrimento, mas aí ela consegue ver um novo sentido para ela viver. Então, ela consegue buscar alguns recursos internos para viver. Que, inclusive, eu quero trazer. Existem muitos pais que perderam os filhos nas drogas e que hoje trabalham com famílias também levando esse processo, esse trabalho de prevenção, trabalho preventivo, de poder ajudar outras famílias para que também não passe pela mesma situação de perda que talvez ela teve ali. Então, a família ela consegue encontrar um sentido para viver e consegue ver a missão dela no mundo, a missão que tem no mundo, né? Tem alguma coisa que a família pode falar, né, que pode ajudar a dar aquele start para a pessoa perceber que ela está causando prejuízos nela própria, causando prejuízos na família também? Então, a família, né? Acho que toda mãe, todo pai estão ali próximo, mas esse processo de participar desses grupos fortalece e também a família vai ter um pouco mais de recurso para poder conversar ali com o seu filho, né? Com a sua filha que está ali envolvido, até mesmo imagina uma mulher, né? Que tem ali o esposo, é, que está ali, né? Totalmente mergulhado nas drogas. A mulher talvez já cansou, né? Ela já cansou. Talvez outra pessoa faça esse papel. Muitas vezes a mãe não consegue, né? Eu não acredito mais, às vezes vai um outro familiar participar das reuniões. E os encontros, existem alguns lugares que fazem encontros falando sobre a questão das drogas, enfim. Tem bastante trabalho bacana aí. Tem bastante trabalho aí E às bacana que vezes do tem lado de ajudado. casa, né? Oi? E a pessoa não, às vezes do lado de casa e a pessoa não sabe, né? Tem o AA, que são Exatamente. os alcoólicos anônimos, né? A gente não, não sei se essa terminologia. Eu na faculdade eu aprendi que a gente não pode usar alcoólatras anônimos e quando eu fui fazer uma visita no AA também falaram que não é certo falar alcoólatra porque eles não são adoradores da bebida, do álcool, né? Eles são Isso dependentes, mesmo. são doentes, né? São dependentes, são alcoolistas. Exatamente. Então, alcoólicos anônimos, tem o NA, né? Que são os narcóticos Isso, anônimos. exatamente. E aí tem, como você mesmo mencionou, tem o AA, né, o Alcoólicos Anônimos, tem o NA, Narcóticos, e também tem, tem o Amor Exigente, que também são grupos de cunho religiosos que fazem um trabalho, né, com a família e com o dependente. Tem também o pessoal
do CAPS, que a gente conversou agora há pouco, o CAPS-AD, né, álcool e drogas, e diversos trabalhos de inúmeras pessoas que acreditam que vale a pena trabalhar com essa população, com esse público, né, que acredita na transformação no processo aí de mudança, né? Então, Elaine, assim, tem chegou uma muito pergunta trabalho. aqui difícil. Vamos lá. A rejeição na gravidez pode ser uma causa para essa dependência? A rejeição da gravidez. A rejeição na gravidez, deixa eu só voltar aqui a pergunta. A rejeição na gravidez pode ser uma causa para essa dependência? Olha, inúmeros fatores, né? Sim, sim, pode ser uma das causas, mas tem outros fatores também. Interessante, porque a pessoa fica sentindo falta de alguma coisa, né? Quando você fala do vazio existencial, né? Tem uma coisa ali, um buraco que não foi preenchido. Né? Eu que trabalho com jovens em situação de depressão, eles não relatam tanto dor, eles relatam vazio para mim. Né? Isso que é interessante, eu sinto um vazio muito grande. E aí a gente vai descobrir que teve um quesinho lá de rejeição na gestação ou de não aceitação, mas não trabalho com ninguém com dependência química também, então já não sei dizer isso, né? Mas como você diz, Exatamente. pode Por ser. mais que tenha ocorrido aí essa rejeição, a pessoa vai ter que olhar para a sua história, né? Ela vai ter que olhar para a sua história, confrontar tudo isso e ressignificar. E dar um novo sentido para a vida dela. Que essa rejeição não impeça ela de caminhar, né? De olhar para frente. E ver que ela pode buscar outras coisas na vida dela e ver que ela é importante, né? Isso não pode impedir. Exatamente. É um grande desafio, né? Sim. É o É um grande. autoconhecimento. É o autoconhecimento. Não dá para você superar. O processo de superação está aí, né? Para superar, É que você a gente vai costuma passar pelo dizer, né, Elaine? autoconhecimento, né? O processo é seu, nós estaremos junto com você, mas a caminhada é sua, as escolhas são suas, estaremos juntos, mas nós não podemos caminhar por você, né? O processo de autoconhecimento é da pessoa, é muito particular. Né? Tanto é que para querer fazer, né, procurar ajuda, seja com psicoterapia, seja nas clínicas que trabalham com dependência, a pessoa tem que querer. Nem que seja que ela fala assim, eu não aguento mais, faz alguma coisa por mim. Exatamente. E esse é o momento, eu não aguento mais. Esse momento é muito positivo. E aí é o momento do acolhimento, né? De buscar essa ajuda para a pessoa, né? E às vezes para a família, nossa, é como se dissesse assim, mais uma vez, tem que tentar. É, mais uma vez. Não, E tentar mais não. uma vez, É né? dar esse passo, né? Tentar você pode ou não fazer, né? Dar esse passo aí junto com a pessoa, né? Exatamente. E é mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até essa pessoa conseguir. Né? É a mesma coisa. A gente vê muito as pessoas que têm a dependência no álcool, quando vão em festas, até evitam ir em festas de família, porque a família não deixa de comprar a cerveja, né, gente? Uma gota basta para ativar a química no cérebro. Né? Então, tem pessoas que deixam de ir em festas de família porque sabem que se for, aquela tá ali, né? Aquela tentação, aquele banquete convidativo para a pessoa beber, e não é só a cerveja, às vezes tem outros tipos de bebidas alcoólicas também. E aí, né? É um sofrimento também. Eu tenho que me privar porque a família fala é problema seu, né? Exatamente. A família vai falar mesmo que o problema é seu. Aliás, algumas famílias, né? Que a gente não pode generalizar nunca. Algumas famílias vão dizer mesmo, principalmente quando a pessoa conseguiu ali trilhar o caminho dos 9 meses, dependendo da casa que ela esteve, conseguiu trilhar esse caminho dos 9 meses aí nesse processo de recuperação, aí é um grande desafio para aquele que está sóbrio, né? É um grande desafio. E aí tem aquela questão das situações de risco.
Porque ir na casa desse parente que ele vai estar continuando a vida dele do jeito que ele acredita que seria o ideal, enfim, para aquela pessoa pode tornar-se uma situação de risco. E aí a pessoa vai passar pelo processo de olhar para si e ver, será que se eu ir, eu vou dar conta? Então, neste momento que ela consegue observar, é o momento aí que ela está superando, né, toda a situação que ela vivenciou. Eu consigo refletir sobre, né? E sem sofrimento, né? E sem sofrimento. Ah, eu não vou porque lá eu não vou poder beber. Não, ele sabe que não vai porque talvez ele não vai dar conta, ele vai ter uma recaída, e a recaída é pior do que a pessoa tivesse tomado pela primeira vez. Estou Sim. falando sobre a questão do álcool, né? Então, assim, é todo aquele contexto de que ele vai, né, observar. E a Sim, a avó colocou recaída assim, torna-se né? difícil. Se cair 10 vezes, levante-se 11, né? Exatamente, exatamente. Volto a dizer, vale a pena, né? Vale a pena viver em meio a toda essa situação, toda essa questão do sofrimento, né? O Levanta a Bandeira, vale a pena viver. Quando eu trabalhei com um grupo era um grupo de jovens, jovens e homens também, né? Eu costumava dizer o grupo, né? Dos meninos, eu costumava dizer. Mas assim, é tanto sofrimento, a maioria você vai fazer a escuta, é a ausência materna, é a ausência paterna, é a própria sociedade, a situação, né? Grupos, muitas vezes iniciou o uso das drogas por questão de modinha, porque é legal, às vezes iniciou com cigarro, e aí, quando vai ver, a pessoa já está ali mergulhada. E aí são muitas situações. E você vê o sofrimento, né? O sofrimento daquela pessoa. E fala, a família não acredita mais em mim, ninguém quer, ninguém me aceita mais. Então, assim, reconquistar tudo isso é um desafio, mas eu levanto a bandeira. É possível, é possível. E quando você fala do processo de recaída, é pior por quê? Por conta do próprio julgamento interno da pessoa, é um julgamento externo ou por outro motivo. Porque quando a pessoa ela fez esse propósito, né, de olhar para a sua história, né, e que ela vê que ela tem aquela recaída, aí entra a vergonha, né, então ela passa por aquele processo da vergonha, o julgamento, mas de novo, você falou que não ia fazer, então aí onde é colocado que essa recaída acaba sendo pior, né, e aí tem que trabalhar com essa pessoa para ela perceber que pode acontecer. Que ela precisa, como alguém disse aí, caiu 10 vezes, 11ª vez, opa, vamos lá. É isso. Levanta. Levanta, levanta e continua. Né? Levantar e continuar. Mas é isso, tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Muitas vezes a pessoa, para preencher mesmo esse vazio das suas vulnerabilidades, das suas fragilidades, ela inicia e torna-se um dependente. Da mesma forma que ela iniciou, também ela pode iniciar esse mergulho dentro dela, né? Resgatar e ressignificar aí a sua história. Muito obrigada. Não tem mais nenhuma pergunta. Gostaria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória, há quantos milhões de anos você é formada, brincadeira. Olha, gente, Porque é uma coisa incrível, né? Assim, os psicólogos que eu conheço falam, gente, é sério que tem essa informação, mas a pessoa parece que tem tal idade. Eu fico impressionada, assim, encantada. né? Exato, esse rosto aí é todo juvenil. Então, fala um Não, mas pouquinho de tem muito, ó, você, dessa sua muita caminhada aí, experiência. né? Então, E assim, gratidão. agradeço, né? Acho que é uma oportunidade mesmo de poder transmitir o conhecimento, né? De ver, colocar aí as possibilidades para aquele que acredita que não há mais nada a fazer, que não pode ajudar, que ninguém olha para essa realidade. Tem sim, tem pessoas aí que acreditam, tem pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, e é isso, né? Sou formada há 16 anos. Eu sempre
trabalhando. Na verdade, eu iniciei meu trabalho dentro da assistência social. Por 23 anos eu trabalhei dentro da assistência social, trabalho voltado a famílias como é que fala? Na atenção básica, né? Que é famílias que são acompanhadas pelo CRAS, que recebem Bolsa Família, né? Os famosos PPR, né? Então, eu tive essa experiência de trabalhar na assistência, na atenção básica, e também trabalhei na autocomplexidade. São pessoas que todos os seus direitos foram violados, embora, tá? Dentro da atenção básica encontramos muitas famílias, aliás, praticamente, vamos lá, de 100% das famílias, 80% está dentro dessa realidade. Violência doméstica, abuso sexual, a situação da habitação, então, assim, realidades bem, bem complexas. Então, eu sempre tive no social. E agora tem um ano, né, que eu optei por desenvolver um trabalho aí de palestras, de poder contribuir dentro da parte de desenvolvimento humano. Tenho a formação em coach, né, coach logoterapêutico, e tenho aí a formação na dependência química, e são aí, ao todo, aí, 16 anos de caminhada, né, na profissão. Então, um trabalho que tem dado muito sentido à minha vida. Como diz o Viktor Frankl, né? Em meio ao sofrimento, eu encontrei um sentido, o sentido da minha própria vida. Eu sempre trabalhei situações de extrema periculosidade, de repente chegar para fazer uma visita, de família com todos os seus direitos violados, de criança, e chegar com um transporte, né? E de repente, será que nós vamos voltar a pé? Então, assim, alguns falavam, nossa, muitas pessoas falavam, como que você está num trabalho como esse, é um trabalho para louco, não vale a pena. Vale a pena. Acredito piamente que eu cresci muito enquanto profissional, nesses 23 anos, voltada à assistência social, sempre, né? Então, foi um trabalho muito bom, bacana. Trabalhei 12 anos com qualificação profissional, com jovens e adolescentes na qualificação profissional, com temas voltados aí à formação humana, sexualidade, drogas. E assim, só tenho a agradecer, uma trajetória assim, bem significativa, de muito sofrimento, de estar com aquela pessoa, muitas vezes você não saber o que fazer quando se trata de uma questão de habitação, quando se trata de uma questão de socioeconômica, você vê que você chega ali, a pessoa, não adianta você falar para ela, olha, sai desse contexto, ela precisa de alimento, ela precisa do básico para Ela sobrevivência, não precisa comer, que né? você diga saia disso, ela precisa de outras É, coisas agora. Então, saber qual que é exatamente, né? a necessidade real Exatamente. daquela pessoa. Porque muitas vezes você oferece para uma pessoa um acompanhamento psicológico, mas ela naquele momento ela precisa comer. Então, essa foi a realidade que eu trilhei por Ela todo quer esse. qualquer coisa, menos psicólogo. Então, né? Claro, A precisa Val comer, né? colocou assim: psicólogos são amigos, entre aspas, que nos ajudam a nos encontrarmos. É, exatamente. Estamos aí para essa finalidade, né? A nossa missão no mundo, poder deixar o melhor, né? Como diz Viktor Frankl, ele sempre coloca qual a missão, né? Qual a sua missão no mundo? Não basta simplesmente você estar no mundo, mas você precisa ter um porquê e um para que estar aqui, né? Então, qual é o meu Serve para legado? mim. Qual é o meu legado? O que eu quero deixar para esse mundo? Elaine, estamos indo para os nossos 30 segundos finais. Ok. Passou voando. Gratidão. Qualquer dúvida, pessoal que está acompanhando ali, pode mandar mensagem aí pelo direct e a gente vai respondendo, vai contribuindo naquilo que for possível. Um grande abraço, gratidão, Dependência Neilde. química, foca na Elaine, porque, gente, eu não vou saber responder. Gratidão a todos que Gente, participaram até pode aqui, que focar na mandaram Neilde também. Ela vai perguntas. trabalhar você na sua totalidade, tá bom? Foca na Neilde.